Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas presentes. Nós, antes de darmos início ao nosso painel, nós gostaríamos de registrar, agradecer a presença de todos os convidados e autoridades aqui presentes. O debate político da Metrópolis, em casa, na metrópole, fornecendo habitação decente e acessível, foca na importância de adotar medidas ambiciosas e consistentes para lidar com os desafios da oferta de moradia nas grandes cidades. As metrópoles são sinônimos de oportunidades de emprego, educação e cultura, espaços vibrantes que unem povos e criam um tecido social particular, símbolo de efervescência. Porém, garantir moradia segura, abundante e a preços acessíveis para os seus habitantes é um desafio global. Teremos a oportunidade de ouvir representantes de todos os continentes, trazendo um rico programa global dos desafios e soluções para garantir um lar nas grandes cidades. Nós daremos início assistindo a um vídeo institucional da cidade de São Paulo. Bem-vindo à cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, vibrante, pulsante, humana e diversa. Uma cidade acolhedora para todos, que é um pouco do mundo todo num só lugar. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito para mostrar. É uma cidade que se destaca em diversos pontos importantes, não só para quem vive aqui. A força da cidade de São Paulo é a força do Brasil. Um Brasil que conta com a cidade de São Paulo de hoje e com a São Paulo dos próximos anos. Sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo. A cidade de São Paulo atrai pessoas de todo o país e de todo o mundo. A cidade não para de crescer e se desenvolver, oferecendo cada vez mais oportunidades e qualidade de vida para todos. A cidade de São Paulo atrai milhões de turistas por ano. Sua diversidade, hospitalidade, gastronomia e vida noturna são imbatíveis. Somos a única cidade no mundo com 3 grandes prêmios internacionais do automobilismo e o número de eventos e feiras de negócios cresce a cada ano com novas oportunidades todos os dias. Sou São Paulo, São Paulo. Atividade cultural é o que não falta na cidade de São Paulo. Todos os dias acontece uma grande variedade de atrações culturais para visitar ou participar ativamente. O cenário cultural paulistano é um dos mais importantes do mundo e já somos a capital dos shows na América Latina. Mas não é só no crescimento e desenvolvimento que a cidade de São Paulo se destaca. Para compensar tudo isso, ela é uma cidade com muito verde. Seus inúmeros parques, praças, áreas verdes e ruas arborizadas somam mais da metade do seu território, trazendo mais saúde e qualidade de vida à população. A cidade tem até um polo de ecoturismo e áreas de proteção ambiental com trechos de Mata Atlântica intocada, fauna e flora preservadas. Tudo isso mostra que a cidade de São Paulo é muito mais do que você imagina. Uma cidade cada vez melhor no presente e cada vez mais preparada para o futuro. Venha, visite, invista, faça parte. São Paulo, sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo, sou São Paulo, São Paulo. Viva São Paulo! São Paulo, São Paulo. Durante esta manhã, nós iremos chamar ao palco autoridades, representantes, para que possam compartilhar suas perspectivas e ações neste importante tema. Nós daremos início agora com a abertura e com a apresentação das soluções de São Paulo para a habitação. E quem fará essa apresentação é o prefeito da cidade de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes.
Muito bom dia a todos. Como prefeito da cidade de São Paulo, eu reitero aqui as boas-vindas a todos aqueles que visitam a nossa cidade, que participam desse importante evento. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham uma boa participação aqui nos debates, nos eventos, nos congressos, mas também que possam utilizar a nossa cidade, conhecer a cidade, poder aproveitar aqui os momentos que não estarão nos eventos e ter aqui uma grande gastronomia, vários equipamentos culturais, enfim, um volume bastante grande de opções para que vocês possam ter aqui na cidade de São Paulo uma boa estadia. Queria iniciar aqui cumprimentando os integrantes do Metrópolis, Barthelemy Dias, que é o presidente e prefeito de Dakar, Senegal, também Laura Valdes, chefe política e moderadora do debate político da Metrópolis, Jordi, que é o secretário-geral, estivemos juntos ontem. Queria cumprimentar aqui a professora Beth França, nossa secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento, que até poucas semanas atrás ela comandava um dos maiores programas da cidade de São Paulo na questão habitacional, que é o programa Mananciais. Aqui na nossa cidade nós temos duas grandes represas, a represa Billings e a represa Guarapiranga. É uma cidade que tem muitos rios, muitos córregos, né, principalmente o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, e com um crescimento sem planejamento, a cidade mais rica do Brasil, um país ainda muito desigual, a cidade de São Paulo como sendo a cidade da oportunidade do emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá e não tinham condições de ter uma habitação adequada. E essas áreas na beira das represas e dos córregos acabaram sendo muito ocupadas com uma habitação não adequada. E o programa Mananciais visa fazermos com que essas habitações elas sejam removidas para uma habitação adequada ou adequação do ambiente para que elas possam ter ali segurança. Hoje ou amanhã, algumas pessoas aqui irão visitar o transporte aquático, hidroviário na represa Billings. Lá vocês poderão ver do lado do Cantinho do Céu um desses trabalhos, que é o Parque Linear Cantinho do Céu, uma das regiões mais populosas da cidade de São Paulo, aonde esse parque linear, na beira da represa Billings, ele era todo ocupado por residências, que inclusive não tinham coleta de esgoto, muitas delas jogavam esgoto para dentro da represa. Foi feito um trabalho sensacional dentro do programa Mananciais, liderado pela professora Beth França, de remoção dessas casas e as casas que puderam ficar, a ligação da rede de esgoto. E termos ali, numa extensão de 8,5 km, um lindo parque linear, creio que um projeto urbanístico, social, um dos maiores do mundo, 8,5 km, com parque com a preservação do meio ambiente, com colocação de equipamentos para lazer, para esporte, pista de caminhada, pista de skate, quadras, equipamentos de ginástica, aparelhos para as crianças, os playgrounds. Enfim, vocês vão ter, quem puder ir lá visitar, terá a oportunidade de ver um dos melhores exemplos mundiais de associação entre ações de meio ambiente, de habitação e de urbanismo social. Então, queria aproveitar aqui, ao cumprimentar a professora Beth França, deixar os nossos agradecimentos por você, liderando uma grande equipe, colocar São Paulo como uma vitrine positiva de ações urbanísticas e habitacionais, exemplo para o mundo. Cumprimentar aqui a nossa embaixadora Maria Auxiliadora, o Sidney da Habitação, o Sidney Neri, também o João Manuel, presidente da SP Negócios, participa aqui com a gente o nosso sempre deputado Ricardo Montoro, vice-presidente da Coab. Coab é a nossa companhia de habitação aqui da cidade de São Paulo. O Laurence Lavigne Lalonde, que é o nosso membro do Comitê Executivo de Montreal, do Canadá. Também o Claude Paulin
Danhou, vice-governador de Abidjan, da Costa do Marfim, enfim, várias autoridades, prefeitos aqui de Marrocos, de Montevidéu, Nepal, Shiraz, no Irã, muitas pessoas aqui presentes. Está aqui a Ana Ciuti, que é a subsecretária de Relações Internacionais de Buenos Aires, na Argentina. Está todos os membros do Metrópolis, diretores, secretários, amigos da imprensa que se fazem presente aqui. Cumprimentar de forma muito especial Emília Saiz, secretária executiva de Cidades e Governos Locais Unidos, que tem acompanhado todos os eventos aqui. E também o Pedro Fernandes, nosso diretor-presidente da SP Urbanismo. A questão da habitação numa cidade de 12 milhões de habitantes, quinta maior metrópole do mundo, uma cidade que foi fundada em 1554, portanto, 470 anos, que cresceu de forma muito rápida, sem ter a oportunidade de ter sido planejada. Diferente, por exemplo, de outras cidades, como a nossa capital nacional, Brasília, que tem hoje uma condição de organização, ruas largas, os espaços adequados, porque foi planejada para o seu crescimento. São Paulo cresceu muito. São Paulo recebeu gente de todo o Brasil e do mundo inteiro e se tornou essa mega cidade, mas com esse impacto de não ter tido a oportunidade do seu planejamento antes da sua expansão. E, dentro desse contexto, nós temos agora desenvolvido um grande trabalho para poder recuperar aquelas ações que foram feitas e desenvolvidas sem a falta do planejamento. Nós temos um déficit habitacional bastante intenso ainda, passam de 400 mil unidades de déficit habitacional, e a Prefeitura de São Paulo tem feito um grande trabalho, com resultados muito positivos, com políticas públicas muito consistentes e, principalmente, mas muito investimento. Nós estamos fazendo, nesse momento, o maior programa habitacional da história da cidade. E, paralelo a isso, fazendo uma ação muito importante com relação à questão da qualidade das moradias. Além de prover moradia para as pessoas, poder gerar oportunidades de moradia para as pessoas, nós estamos recuperando aqueles locais com reurbanizações. Dentro do programa Mananciais, que eu citava, me referindo à nossa professora Beth França, um programa fundamental, onde muitos córregos da cidade e nas represas, como eu disse aqui, a gente teve as habitações sem infraestrutura. Então, nós estamos fazendo só agora, nesse programa, 8 mil moradias só do programa Mananciais, só de casas que estão em áreas de mananciais, fazendo a remoção dessas casas, mas construindo unidades habitacionais com toda a infraestrutura, inclusive com desenho arquitetônico. Então, não é só um fazer, é um fazer bem feito. Inclusive, são unidades habitacionais já com creches, com unidades de saúde, com equipamentos de lazer, com toda a infraestrutura para as pessoas poderem morar com dignidade e com qualidade de vida. O investimento tem sido bastante elevado, da casa de bilhões de reais, e, paralelo a isso, as ações da Prefeitura de São Paulo, nas áreas de remoção de casas em áreas de mananciais, construção de habitação, como eu falei a vocês, um outro programa fundamental que nós criamos, que é o programa Pode Entrar. A gente sempre teve muita dificuldade em vencer a burocracia. Creio eu que, como aqui no nosso país, nos países de vocês, obviamente para quem não é aqui do Brasil, também tem essa dificuldade. Quando você vai fazer uma obra, um programa habitacional, você identifica um terreno, tem que fazer a desapropriação daquele terreno. Via de regra, o poder público fala que o terreno vale X. Vou colocar aqui números, só título de exemplo. Eu pego um terreno e falo, olha, esse terreno vale R$1 milhão. Via de regra, o proprietário fala, não, vale R$2 milhões.
e aí nós vamos numa disputa judicial para saber o valor daquele terreno. Isso se arrasta há muito tempo. Então, você vai 1 ano, 2 anos, até chegar num consenso e definir o valor justo por aquele terreno. A gente adquire o terreno. Aí vamos fazer a licitação do projeto. Numa licitação, aí você sempre tem aquelas disputas onde os concorrentes entram com recursos, existem paralisações por parte dos órgãos de controle, é bastante demorado, seguir todos os prazos da lei de licitação, e você também leva 1 ano, às vezes muito mais do que isso, para poder ter o projeto. Uma vez conseguido o projeto, você vai licitar a obra, não diferente, a mesma demora. Você vai fazer a licitação, existem recursos, existem suspensões, e você passa aí mais um grande tempo. Portanto, para você iniciar um projeto habitacional, desde a adquisição do terreno, projeto e a contratação da licitação, o prazo é bastante longo. Tem casos que chegam a 3, 4, 5, 6 anos, dependendo do caso. O que a gente fez de inovação? Nós falamos o seguinte, olha, o privado tem uma capacidade maior do ponto de vista de agilidade com relação a essas ações. Então, nós fizemos uma lei específica, onde esse programa chamado Pode Entrar, ele tem várias modalidades, mas se atentando a esse aspecto que eu estou falando da construção, nós falamos o seguinte, setor privado, nós queremos adquirir 40 mil unidades habitacionais. O parâmetro da construção é esse. E a gente dá lá quais são os critérios que a gente deseja fazer aquela aquisição. O valor que eu pago é X. No caso aqui da cidade de São Paulo, nós temos um teto de R$210 mil por unidade habitacional. E a gente abre um chamamento e o setor privado nos oferece os seus projetos para vender para a Prefeitura de São Paulo. A gente ganha um tempo enorme, porque o privado não tem que ter toda essa disputa de desapropriar o terreno, de licitar a obra, de licitar o projeto, de licitar a obra. A gente ganha muito tempo. E todos nós sabemos que tempo, né, requer algo de fundamental importância nas políticas públicas. Então, a gente está fazendo agora, só nesse momento, temos mais de 10 mil unidades habitacionais só dentro desse projeto em construção, né, fora todos os outros projetos que a gente tem habitacionais. E, além disso, aqui na nossa cidade, no nosso país, nós temos as entidades de moradia. São associações que têm ali dentro dos seus sócios pessoas que desejam, através do associativismo, obter a sua habitação. Nós temos algumas entidades que, infelizmente, têm uma prática de fazer invasões, o que a gente discorda plenamente. Mas tem as entidades de moradia que têm ali um trabalho de poder fazer a sua cotização e ter as ações de construção sem nenhum desrespeito à legislação. E a Prefeitura de São Paulo teve um olhar para essas entidades. Nós assinamos com essas entidades de moradia, de movimentos de moradia, as sérias, para a construção de 14 mil unidades habitacionais. Portanto, são as entidades credenciadas, as entidades sérias, que não fazem invasões de respeito às leis, que a gente dá todo o suporte técnico, financia e eles fazem as construções para atender os seus associados. Fora isso, a gente tem outras ações com relação à habitação, que junto com o governo do Estado de São Paulo, onde a gente entra com valor para que as pessoas possam dar entrada na sua unidade habitacional. E dentro desse contexto, ele consegue, com a ajuda do poder público, dar a sua entrada, fazer com que ele possa pagar a sua prestação. Só voltando um pouquinho antes, para vocês terem uma ideia da questão do avanço do nosso programa habitacional Pode Entrar, porque no âmbito do governo federal também tem um programa muito importante, que chama-se Minha Casa Minha Vida, mas nós pegamos aquilo que entendemos que ainda era um entrave dentro de algumas regras do Minha Casa Minha Vida, que, ressalto, é um programa muito importante e que deve ser elogiado e valorizado, mas haviam alguns entraves. E nós, dentro do nosso programa habitacional Pode Entrar, quebramos esses entraves. Nós fazemos esse processo
atendendo a nossa fila das pessoas que são inscritas na nossa fila habitacional, principalmente para quem está no nosso auxílio aluguel, e faço aqui um parênteses aos senhores e às senhoras, o que é a nossa fila de auxílio aluguel. Nós temos 21 mil famílias que estão recebendo um valor mensal de auxílio aluguel da Prefeitura de São Paulo. E quem são essas famílias? Pessoas que estavam em área de risco, na beira de um córrego, ou numa encosta com risco de desabamento, ou quando a Prefeitura tinha que fazer alguma obra de infraestrutura e eles estavam com aquela habitação ali, eles saíram daquele local e a Prefeitura passou a pagar a eles um auxílio aluguel para que eles pudessem deixar aquele local inadequado ou que era necessário para alguma ação do poder público. Então, como eu disse, nós temos 21 mil famílias que estão no auxílio aluguel. A Prefeitura de São Paulo gasta 110 milhões de reais por mês só com auxílio aluguel. Então, essas pessoas passam a ter prioridade para o atendimento da nossa fila habitacional, dessas unidades que nós estamos desenvolvendo. Lembrando que só nesse governo, entre unidades entregues em obras e contratados, nós temos mais de 50 mil unidades habitacionais, muito mais de 50 mil unidades habitacionais para poderem ser entregues. Então, essas entidades, como eu disse, elas vão atender ali as pessoas que são da sua associação. No nosso programa habitacional, a prioridade é para quem está no auxílio aluguel. Depois, a gente tem a nossa fila de pessoas cadastradas nos nossos programas habitacionais e tem algumas excepcionalidades de prioridade. Quais são? Aí você tem, por exemplo, mulheres vítimas de violência. Para essas situações, a Prefeitura de São Paulo destacou da lista habitacional e dá uma carta de crédito. Uma prioridade muito grande, o atendimento por parte da Prefeitura de São Paulo às mulheres vítimas de violência com medidas protetivas. Então, a gente consegue, dentro desse contexto, fazer um grande programa habitacional. Voltando à minha fala sobre a questão da diferença do Pode Entrar ao Minha Casa, Minha Vida, de que nós colocamos que eles não precisam dar entrada, eles pagam uma parcela que não ultrapassa 15% da sua renda e com teto de R$ 540. Então, imagine vocês uma família que tem a renda familiar de R$ 6 mil, né, então ele vai pagar R$ 540 por mês. É um valor menor do que um aluguel numa cidade como a cidade de São Paulo. Então, a gente realmente colocou recursos para que a gente pudesse fazer com que as pessoas, as famílias mais carentes, tivessem acesso à sua habitação. É um programa que a gente tem um orgulho muito grande de ter desenvolvido, uma ação fundamental, que a gente une aquelas pessoas que tiramos em área de risco, têm prioridade, e eles podem ter a sua unidade habitacional. Associado a tudo isso, eu queria destacar a importância de uma gestão com a sua responsabilidade fiscal, que gere emprego e renda, porque não é possível imaginar que o governo vai estar o tempo inteiro custeando as ações, né? A pessoa tem que ali pagar a sua parcela, a gente tem que dar oportunidade para que ela tenha o seu emprego e renda e consiga desenvolver minimamente o seu sustento. E é dentro desse contexto que a cidade tem trabalhado muito para poder gerar as oportunidades de emprego e renda, e aí a gente utilizar da melhor e maior ferramenta para a diminuição de desigualdade social, que é justamente isso, as pessoas terem oportunidade do trabalho, de ter sua renda, né, de ter a sua autonomia. Queria aproveitar e fazer um destaque importante com relação à questão das pessoas em situação de rua. Nós fizemos um censo e todos nós sabemos que principalmente as grandes cidades do mundo tiveram um aumento bastante considerável das pessoas em situação de rua por conta da pandemia. Não foi diferente na cidade de São Paulo. Nós fizemos o censo e o censo nos trouxe um dado de que em janeiro de 2022, foi quando nós publicamos o censo, nós tínhamos 31.884 pessoas em situação de rua. E aí, com esses dados, nós desenvolvemos as nossas políticas públicas, porque nós passamos a ter informação de quantas famílias com crianças, quantos idosos, enfim, o perfil.
E dessa informação, nós começamos a fazer uma série de ações, como, por exemplo, o aluguel de 4.000 vagas em hotéis. Nós pegamos hotéis inteiros. Gente, eu estou falando de 4.000 vagas de hotéis. O hotel inteiro para as famílias com crianças. Então, a gente alugou as diárias, com café da manhã, almoço, né, jantar. E começamos a desenvolver a ampliação dos equipamentos de acolhimento. Criamos um programa que eu tenho um orgulho enorme, que é a minha Menina dos Olhos. Menina dos Olhos aqui no Brasil a gente fala quando é algo que a gente gosta muito, né? Que é o programa das Vilas Reencontro. São vilas de casas, o Haus der Fischer, vila de casas de 18 metros quadrados, onde as famílias com crianças ou idosos vão para lá, e nessas vilas que a gente construiu, nós temos o atendimento prioritário, como eu disse, para famílias com criança e para idosos, e lá eles têm, como todos que estão nos nossos acolhimentos, a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes. Tem assistente social lhes acompanhando. E tem uma horta comunitária em cada uma dessas vilas. Tem o playground, tem tudo aquilo que é necessário para que essas pessoas possam se reencontrar. Por isso chama-se Vila Reencontro. Obviamente, para uma família, uma pessoa que vá para uma situação de rua, ela está vivendo um dos piores momentos, né? Você não ter o seu teto, não ter a sua dignidade. Então, dar esse provimento habitacional, a gente está resgatando a dignidade, a autoestima das pessoas, além de falar na questão da sua segurança e da sua condição humana de viver. Então, nós temos muito orgulho daquilo que a gente vem desenvolvendo na nossa cidade, cuidando das questões ambientais, porque essas áreas que foram ocupadas indevidamente, nós estamos fazendo toda a recuperação, estamos fazendo muitas ações de reurbanização de favelas e estamos fazendo um grande programa de regularização fundiária. Nós temos, até o final desse ano, o número de 220 mil unidades habitacionais que serão beneficiadas, cadastradas, para terem a sua regulação fundiária, portanto, o seu documento de propriedade do seu imóvel. Eu fico feliz de poder, aqui na nossa cidade, estar recebendo esse encontro do Metrópolis, desse debate fundamental da habitação. Então, deixo aqui as minhas palavras finais daquilo que a gente entende como uma boa política pública. Fazer unidade habitacional, mas sem deixar de olhar para aquelas moradias que estão em áreas de mananciais, estão em condições inapropriadas, da gente poder fazer com que aquele ambiente seja um ambiente saudável e seguro, e assim desenvolver a nossa cidade com um olhar muito especial para essa questão dos mais vulneráveis, dos mais pobres, e, inclusive, subsidiando, não dando de graça, mas subsidiando grande parte do sonho habitacional das famílias de baixa renda. Muito obrigado. Peço ao prefeito que permaneça no palco conosco, pois nós vamos dar início ao nosso painel desta manhã. E eu gostaria de chamar para acompanhar o senhor prefeito neste painel, ela que será a moderadora, senhora Laura Valdez, chefe de política da Metrópolis. Por favor, senhora Laura. Também acompanha o senhor Bartolomé Dias, prefeito de Dakar e presidente do Metrópolis. Senhora Laurence Lavigne Lalonde, membro do Comitê Executivo de Montreal, no Canadá. E o senhor Maurício Zunino, prefeito de Montevidéu, do Uruguai. Nós vamos dar início, então, a este painel e eu passo a palavra à moderadora Laura Valdez. Hi, good morning, everyone. Can everyone hear me well? Bom dia a todos, podem me escutar? Okay, so
Bom dia. Obrigado por estarem aqui, por estarem em São Paulo para esse debate de hoje. E eu sei que muitos de vocês vieram de longe. E é um prazer estar aqui com essa equipe de pessoas. And as you all have guessed, we are here to talk about housing. And this is because when we were talking with the colleagues of São Paulo about which topic should we pick for this year's policy debate, housing was one of the moradia é um dos primeiros tópicos da nossa lista. Por quê? This is one that affects the biggest cities in the world, and it is one that is very close to everybody. E como sabemos, é difícil encontrar um lugar para viver é crucial. E há muitas razões por isso. Nós sabemos que em muitos países investimentos públicos são difíceis e também a moradia está transformando esta necessidade básica em uma ferramenta de investimento. Então, é uma questão complexa. Agora estamos em meio de uma crise global. Isso é difícil de ouvir, porque sabemos que temos tantos desafios complexos para abordar. Mas isso não é apenas um sentimento, apenas. A ONU já nos avisou sobre uma brecha de 1,6 milhões de pessoas sem habitação e com tendência a aumentar até 2030. Ao mesmo tempo, estamos num oxímoro aqui, porque temos a questão ambiental também, que afeta as cidades. E há uma tensão em nos adaptar a essa situação, mitigar os problemas. Com esse painel, estamos aqui para falar como abordar essas questões. E vou começar com uma pergunta para o prefeito de Montevidéu. Eu gostaria de saber quais são as condições em Montevidéu agora, como estão as parcerias de moradia em Montevidéu. Bom, bom dia a todos e todas. Bom, para responder à pergunta que a moderadora fez para mim, bom, nós compartilhamos muitos dos problemas que foram apontados na intervenção por parte do prefeito de São Paulo. Montevidéu hoje tem alguns problemas de habitação, mas contraditoriamente tem em torno de 50 mil habitações vazias, sem ocupar, em forma de especulação imobiliária, que aumenta a complexidade do mercado em termos de realização. Acreditamos que a própria estrutura dos mercados, na dinâmica atual, não vai alcançar as soluções ótimas se não existe uma solução das políticas públicas de forma específica. E por isso, a partir do governo de Montevidéu, estamos trabalhando no conceito de poder alavancar medidas que solucionem o acesso a políticas habitacionais em muitos casos. Acreditamos que há alguns setores da coletividade, setores da população que têm maiores dificuldades. Uns são os jovens, por uma questão de diferenças de, basicamente, impossibilidades ou instabilidades no acesso ao mercado de trabalho. E acreditamos que deve haver um complemento em cima do sistema de garantia para poder alugar, as garantias para poder alugar. Outros têm a ver com mulheres chefas, porque também temos alguns planos específicos para trabalhar isso. Um terceiro aspecto tem relação com populações migrantes que estamos recebendo em Montevidéu, muito grande, que tem dificuldades, principalmente porque além existem algumas dificuldades em termos de acesso aos documentos e questões que
que possibilitem o acesso ao mercado da habitação. E também acreditamos que nós devemos brindar possibilidades para poder voltar a nos reapropriar do centro da cidade, que também faz parte de criar uma política urbana integrada, no sentido de que as áreas centrais da cidade estão perdendo a população nesse momento. E as cooperativas de habitacionais no Uruguai, tentar abordar a recuperação de espaços abandonados em áreas centrais que possam voltar a se transformar em habitações. Acreditamos que isto é positivo para a cidade, porque inclusive as integra, mas também estamos tentando trazer uma solução a um problema habitacional que é cada vez maior. Hoje, o custo para aceder, para ter uma venda, uma habitação no Uruguai, tem se tornado algo muito caro em relação aos ingressos dos trabalhadores. Inclusive, sendo trabalhadores formais e tudo isso, é muito difícil poder ter acesso a esse tipo de habitação. Então, compreendemos que se houve uma política de oferta no setor privado, não é possível contemplar com a necessidade da demanda, ou seja, não é possível saciar essa necessidade. Então, acreditamos que a política pública tem que jogar esse papel de procurar esse equilíbrio. E uma última, para não me estender demais, temos também algumas situações vinculadas a situações que vão acontecendo pelos assentamentos irregulares, a não aceder ao mercado formal, que chamamos assentamentos ou ocupações. Canteirilhas, que eles chamam no Uruguai, são as ocupações, as favelas. Mas é tentar ir na direção de um processo de regulamentação disso. Muitos deles estão em zonas inundáveis, as que não são adequadas, apropriadas para poder se executar um processo habitacional e não tem acesso a condições básicas como saneamento básico, água potável e tudo isso. E no plano de realocação desses sistemas, acreditamos também que devemos melhorar essas condições para que essa população que hoje temos, que está assentada em espaços irregulares, possa, de fato, se orientar à cidade, ser uma cidade integrada e, portanto, temos que trabalhar na radicação completa dos modelos de assentamento, de ocupações, que, evidentemente, isso implica um grande gasto do ponto de vista financeiro, mas também é importante executar. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. This puts things into perspective because we can really see that, well, access to housing is a global problem, but it's different depending on who we are and where we come from. I wanted to move to our second speaker, to Laurence Lavigne-Lalonde, Executive Committee Member and Mayor of the Borough of Villers-Saint-Michel par extension of Montreal, to hear a bit about what's the situation in Montreal when it comes to affordability and access, and also in terms of the collaboration and innovations that you're thinking in your city. Bonjour, ça fonctionne. Can you hear me? Yes, it's working. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais prendre l'occasion de m'exprimer en français aujourd'hui. Merci pour cette opportunité de partager avec vous les expériences et d'apprendre aussi des autres municipalités. Eu vou me expressar em francês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com as outras cidades. É uma crise que vivemos com esses grandes movimentos de cidadãos. Montreal era considerada uma cidade muito acessível, comparando as outras cidades, grandes cidades da América do Norte. Mas isso tem mudado nos últimos anos. Em 2019, aliás, a Metrópolis tinha colaborado com a cidade de Montreal para a redação desse documento, onde se explicam os modelos. Desde 2019, desde tudo que foi mencionado aqui, nós tivemos que rever toda a nossa forma de trabalhar, de abordar a questão da qualidade das habitações, a acessibilidade, e porque a crise em Montreal se estendeu rapidamente. Nós temos poucas habitações livres, vagas em Montreal, e as que estão lá não estão
então são próprias para acolher as populações. Muitas vezes vemos várias famílias usando o mesmo apartamento porque o custo é muito alto, o custo do aluguel. Nesse documento, nós escrevemos que a estratégia da cidade, desde 2005, era uma colaboração de boa-fé, pois a cidade de Montreal não constrói habitações, mas é possível implementar ferramentas para facilitar a construção, adquirir terrenos e subsidiar, ajudar ao subsídio por parte do governo e a questão implementando a questão da hipotecas, subvenções, etc. Então, desde 2005, propõe-se uma colaboração. Então, quando queríamos desenvolver um projeto, havia uma espécie de negociação. Bem, vocês querem 2 andares a mais, então vocês vão ter que colaborar com o fundo para habitação social. Para que possamos ter acesso a esses terrenos. Esta era a nossa forma de proceder. Atendia a algumas necessidades, porém, logo percebemos que era insuficiente frente às necessidades crescentes. Então, nós começamos a trabalhar de uma forma diferente, com uma abordagem regulamentar. Nós buscamos poderes suplementares junto às autoridades e nós temos o que nós chamamos de direito de preensão, no qual nós podemos identificar terrenos na cidade de Montreal ou em torno da cidade que têm forte potencial para desenvolvimento. Então, nós focamos neles. E quando há uma transação entre 2 particulares, nós podemos, então, adquirir a parcela, o lote, ou seja, aqui a gente consegue ter menos especulação e, assim, poder ceder esses terrenos a organizações ou organismos que vão construir habitações sociais. Mas nós fomos ainda mais longe em termos de regulamentação, criando o que nós chamamos de regulamento para uma metrópole mista, que nós chamamos de win-win-win, e que vem a partir do momento que a gente constrói 5 unidades habitacionais, a gente contribui para construir 20% de habitações sociais, 20% de habitações acessíveis e outras para as famílias. Nós percebemos que há muitas pequenas unidades, muitos estúdios, e as famílias têm, então, dificuldade em ter habitações maiores. Isso exerce uma pressão sobre um outro elemento importante, que é o de preservar as habitações por aluguel. Isso faz parte do nosso DNA. E o que nós vemos a cada vez mais são famílias que compram um duplex e acabam excluindo um locatário e transformam esse local para acolher essas famílias. Isso é específico de Montreal. Vemos muitas famílias que se veem excluídas desses apartamentos. E essas famílias, então, não têm os recursos para alugar e nem para comprar. Então, existe um desenraizamento desse tecido social. E essas famílias vão, então, em áreas mais distantes. Isso tem um impacto social muito forte. Atualmente, nós obrigamos, então, a construção de habitações sociais, habitações acessíveis e habitações para famílias. E é necessário contribuir a um fundo que vai nos permitir aceder a um terreno e que vai levar a cooperativas para projetos, principalmente para o início, ou seja, para apresentar projetos para ter as subvenções. Esses projetos de pré-início são muito importantes. Para esse regulamento, nós sabíamos que iria ser um choque. No meio imobiliário, teríamos talvez alguns inimigos, mas, de qualquer forma, nós
continuamos realizando esse trabalho com grupos do mercado imobiliário, com promotores, e esse é uma espécie de compromisso pelo qual nós nos entendemos sobre a viabilidade econômica desses projetos. Paralelamente, nós também implantamos o projeto Montreal. É uma cooperação entre os desenvolvedores, os promotores, os que fazem habitações para estudantes, outros para famílias, modelos cooperativos. E nós reunimos todas essas pessoas com a equipe que se ocupa da avaliação fundiária, taxação, etc., que faz parte da municipalidade de Montreal, e também tentando fazer entender, compreender quais são os freios ao desenvolvimento. Nós anunciamos os resultados dessa ação, desse projeto, e após esses resultados, nós encontramos, então, locais onde é possível trabalhar com a questão da taxação, da tributação fundiária. E então nós trabalhamos durante 2 anos com o conjunto do ecossistema. É preciso ser exigente com o meio ambiente, mas também temos que atender aos desafios que eles têm para que todos ganhem. E um último elemento muito importante, nós aumentamos nossos investimentos em 600 milhões de dólares para os próximos 10 anos para a aquisição de habitações e principalmente preservando as habitações onde as pessoas são mais vulneráveis, populações mais vulneráveis, locais muito pequenos de um único quarto. São habitações precárias, o que chamamos de maison de chambre. E então nós aumentamos nosso financiamento para comprar esse tipo de habitação. Nós as compramos para que ninguém possa vir comprá-las e construir outra coisa. E em seguida nós atribuímos essas casas a organizações que vão gerir, administrar essas habitações. E é importante também ter serviços sociais para as pessoas que estão lá, para evitar que a pessoa, de repente, se encontre em situação de rua. E temos, então, desafios relacionados também à saúde mental, e isso é muito importante. Esses são os elementos com os quais nós estamos trabalhando na cidade de Montreal. Merci bien, député Meyer. So we see that this is really a very complex landscape. Realmente são várias questões complexas. Temos que adaptar nossas estratégias para nos ajudar aos diferentes desafios. Agora vamos mudar para a África. Gostaríamos de saber do senhor qual é a situação em Dakar, porque ouvimos sobre moradias sustentáveis, sobre o preço dos aluguéis. Qual é a situação na sua área? Vous me permettrez d'abord de féliciter Metropolis, que nos permet aujourd'hui d'avoir une traduction en plusieurs langues. Nós aproveito o fato de termos aqui a tradução simultânea em todos esses idiomas e parabéns. E isso torna a Metrópolis mais atraente, porque vence as barreiras culturais e linguísticas. Agradeço ao prefeito de São Paulo e gostaria de dizer que em Dakar, particularmente, e de forma geral, no Senegal, a situação é muito problemática. Temos estruturas que se ocupam, encarregadas de receber queixas dirigidas ao Estado. Mais de 90% de queixas que chegam estão ligadas à questão fundiária, imobiliária. Isso é muito problemático no Senegal.
Com relação a Dakar, é importante dizer que a descentralização que permitiu aos municípios existirem é uma lei. Essa lei transferiu competências para as prefeituras, no entanto, a parte fundiária não faz parte dessas competências. Isso é contraditório, ou seja, você é prefeito da sua cidade, mas não tem acesso a essa questão. Então, essa é uma questão central, fundamental. E, se me permitirem, eu gostaria de fazer um pouco uma gênese. Desde 1960 até o ano 2000, no Senegal, havia um governo socialista. E quando falamos em socialista, falamos em social. Eu faço parte desta geração que nasceu de funcionários públicos. Meus pais eram funcionários públicos do Estado e talvez isso vá surpreendê-los. Eu ainda moro na casa do meu pai enquanto prefeito de Dakar. Talvez eu seja um dos únicos prefeitos no mundo que ainda moram com os pais. Por quê? Porque a habitação é realmente inacessível em Dakar. O metro quadrado em Dakar varia entre 500 e $1.000 americanos. Então, se você quiser ter uma moradia de certo padrão, isso pode subir até 2.000, 2.500 por metro quadrado. Vocês podem pesquisar no Google. Dakar é uma das cidades mais caras do mundo, onde é preciso ter muitos recursos para poder ter uma habitação, alimentação, etc. De 1960 até 2000, existia uma política de acesso à habitação social, iniciada pelo governo socialista da época, o que permitiu ao meu pai comprar uma habitação no sistema de aluguel-venda. O Estado tinha duas estruturas. A primeira se chamava SICAP, a outra HLM, habitações de locação moderada, e a SICAP era a Sociedade Imobiliária de Cabo Verde. Tinham como função construir habitações sociais e permitir aos senegaleses, de um modo geral, que tenham acesso a um aluguel de 15, 20 anos. A partir de 2000, houve uma alternância política no Senegal. Os liberais chegaram ao poder, os capitalistas, portanto, e a sociedade já não teve mais acesso aos imóveis. Existem ainda essas, mas não tem mais acesso para poder desenvolver habitações sociais. E é por isso que o Estado se encarregou deste tema e levaram desse tema do imobiliário para tentar fazer habitações sociais. Mas eles estão ali para ganhar dinheiro e não para habitações sociais. Então, o acesso à habitação é extremamente elevado e custoso em Dakar. O imobiliário em Dakar, agora, atualmente, não existe mais reservas imobiliárias em Dakar. Até mesmo para o cemitério não há mais lugar. É preciso sair de Dakar para ter novos cemitérios. Eu mesmo tenho de sair de Dakar se eu quiser comprar um terreno ou construir uma habitação. Portanto, quando eu ouço meus colegas falando de sua situação, eu gostaria muito de estar no lugar deles, porque eu tenho muitas ideias. Mas, apenas reiterando essa problemática, Dakar é muito contraditória. 3 milhões de habitantes, porém, o prefeito dessa cidade não tem a sua palavra a respeito da questão imobiliária. Então, infelizmente, só dá para aceitar o fato
E eu sou deputado na Assembleia Nacional, além de prefeito de Dakar. Mas, infelizmente, como eu pertenço à minoria, nós não conseguimos fazer aprovar leis. E, na maioria das vezes, as maiorias seguem o poder central. E o poder central, atualmente, não está disponível ou não quer colocar o imobiliário à disposição das populações locais. Eu vou dizer algo talvez chocante. Nós temos o que nós chamamos Direção-Geral dos Impostos e Domínios no Senegal, e esse é o departamento que administra o imobiliário, e o imobiliário pertence ao Estado. As leis dizem que o Estado não tem o direito de vender os imóveis e não tem o direito de colocar à disposição das pessoas jurídicas ou físicas, a não ser através de contratos de aluguel, de locação entre o público e privado. Quando vocês têm esse contrato, vocês não têm um título de propriedade, ainda não é um título de propriedade que possa permitir obter uma hipoteca ou até vender. Então, esse título pode ser transformado em título imobiliário se for possível. Trata-se de um arrendamento. Se o Estado pensou numa base de um valor de $100 mil, se você realizar um investimento de mais de $100 mil, você pode transformar esse contrato de arrendamento em título de propriedade. Portanto, são práticas que nós herdamos da época colonial. Aqueles que estão mais familiarizados com as práticas francófonas entenderão mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Atualmente, no Senegal, não temos nenhum projeto de habitações sociais em Dakar. Isso não existe atualmente. Temos também uma série de problemas ligados à questão fundiária, pois nós temos uma série de bairros flutuantes. O que chamo de bairros flutuantes, populações que se instalaram de uma forma anárquica há várias décadas. Essas populações não têm título de propriedade. Talvez seja chocante eu dizer que 6% dos habitantes de Dakar pagam as taxas. 16, portanto, 16 em 100 que pagam essas taxas. Então, há várias casas construídas sem esse título de propriedade. Portanto, nós conseguimos, claro, a urbanização, mas agora não se trata mais de uma questão de vontade política. A questão da vontade política é fundamental. Acredito que quando há vontade política, há uma via, há um caminho. Nós temos um novo presidente há cerca de 3 meses e espero, enquanto prefeito de Dakar, que ele possa compreender a problemática ligada ao acesso à habitação social. Espero que possam transformar as estruturas do Estado voltando às vocações originais, ou seja, essas estruturas que eu citei devem ter acesso para ter as habitações sociais através do que eu chamei de aluguel-venda, permitindo às populações, à classe média, ter acesso a um processo de locação-venda num período de cerca de 20 anos. Era isso que eu queria dizer e agradeço por todas as intervenções. Muito obrigada. Merci bien, Monsieur le Maire. Ça nous, sorry. Yeah, I'm going to continue with English. Sorry for that. Thank you very much for giving us a little bit of perspective on what's the situation and the complexities of being a local government when the mechanisms os mecanismos
Então, ele fala muito sobre a importância para que nós possamos responder às necessidades das comunidades. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar com o nosso anfitrião. Ele falou sobre diferentes projetos relacionados à habitação. Senhor Prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, quais são as estratégias do município em termos do déficit habitacional? Se você poderia comentar também sobre as outras cidades que tiveram oportunidade de falar aqui. Sim. Tem algo importante na minha fala inicial. Eu ressaltei bastante os trabalhos que o poder público tem feito direto, com o programa Pode Entrar, a reurbanização de favelas, as remoções de casas que estão em área de risco, colocando no auxílio aluguel, uma série de questões. Mas tem algo fundamental de que o déficit habitacional ele não é só para aquela pessoa que está na situação de pobreza ou extrema pobreza. Ele também é muito sério para as pessoas de baixa renda. Aqui, no nosso país, a gente divide as habitações com a classe social da seguinte forma. A gente chama de HIS1, habitação de interesse social nível 1, para quem ganha até 3 salários mínimos. HIS2, habitação de interesse social 2, para quem ganha até 6 salários mínimos. E o que nós fizemos? Com o olhar junto com o setor privado, para que o setor privado pudesse produzir unidades habitacionais para essa população. Então, nós fizemos incentivos, por exemplo, de não cobrar outorga, ou seja, a prefeitura abrir mão de receita para que o empreendedor pudesse construir unidades habitacionais para quem ganha até 3 salários mínimos e para quem ganha até 6 salários mínimos. E o que nós tivemos de resultado? Nós batemos recorde, semana passada saiu um estudo, nós batemos um recorde de venda de imóveis em São Paulo. São Paulo bateu o recorde de venda de imóveis. No nosso país, que é um país de dimensões continentais, para cada 4 unidades habitacionais vendidas no país inteiro, 1 é da cidade de São Paulo. Olha que coisa impressionante. Como a gente pode identificar que as nossas políticas habitacionais estão dando resultado. Quando a gente vai lá e vê o que está efetivamente gerando na ponta. Então, eu queria só voltar a enfatizar. Nós batemos o recorde de vendas de unidades habitacionais. Nunca se vendeu tanto unidades habitacionais que nem agora. E para cada 4 unidades habitacionais que é vendido no Brasil inteiro, 1 é aqui na cidade de São Paulo. Então, eu citei os nossos trabalhos de política pública direta da Prefeitura, do Poder Público, na construção de unidades habitacionais, na revitalização das comunidades, favelas, na retirada de casas em situações de risco, situações não dignas, e o trabalho conjunto incentivando o setor privado a produzir unidades. Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2021 até final de 2023, a Secretaria de Licenciamento, que é a secretaria que aprova os projetos, qualquer projeto de construção, de licenciamento, mas para habitações, nós aprovamos para o privado construir 401 mil unidades. Então, o setor privado correspondeu com essas ações da Prefeitura, de apoio, de incentivo, e eles passaram a produzir bastante. O setor da construção civil é o setor que mais emprega aqui no nosso país. Creio que não seja diferente nas outras cidades do mundo. Gera muito emprego. Então, se vocês andarem pela nossa cidade, vocês vão ver em todo canto prédios sendo construídos, Então, o nosso desafio enorme é você compatibilizar esse crescimento para atender a demanda habitacional, mas, paralelo, ver a questão do meio ambiente, sustentabilidade, também não deixar a cidade toda
sem ter os seus espaços verdes. E a gente fez um trabalho muito forte de ampliação de parques, área de cobertura vegetal, área de matas. Eu até falei ontem isso na abertura do ICLEI, onde eu comuniquei que nós temos hoje 15% de área de mata pública, áreas de mata com mata. E vamos agora para 26%, porque nós estamos pegando 11%, que é maior do que Paris, e tornando essas áreas de mata públicas, portanto, preservadas para o resto da vida. Então, eu queria fazer esse destaque, compartilhar com vocês essa experiência de uma visão da política habitacional do ponto de vista das ações de prefeitura, na prática de construção, de aquisição, como eu contei para vocês aqui, o programa pode entrar, mas também de dar condições para o setor privado desenvolver as suas atividades. E, para concluir a minha fala, só tem algo que eu queria também ressaltar, é que nas nossas legislações urbanísticas, nós votamos na Câmara Municipal de São Paulo e criamos programas de intervenções urbanas. Territórios da cidade, nós identificamos que era importante fazer ali incentivos para o desenvolvimento urbanístico, mas sempre com um percentual para a habitação de interesse social, né? Aquela que eu falei para vocês, que é dirigida às pessoas de baixa renda. Então, São Paulo está vivendo um boom bastante importante com relação à questão da habitação. E, como falou aqui o meu amigo, o prefeito de Dakar, o déficit habitacional, o valor de imóvel na sua cidade é muito caro. Aqui na cidade de São Paulo também, cidade mais rica do Brasil, o valor do imóvel aqui é muito caro, mas quando a gente faz um incentivo para o privado produzir, para quem ganha, ele só pode vender nessas condições. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma mudança na lei agora, de que o empreendedor ele usa dos benefícios fiscais de incentivo da prefeitura para construir habitação para as pessoas de baixa renda, mas ele só pode vender para as pessoas de baixa renda, porque a gente também pegou, um certo momento atrás, de que eles pegavam os incentivos, os desonestos, né, que são poucos ainda bem, mas sempre tem alguém que quer ser mais esperto, são poucos, mas eles pegavam os incentivos para construir para as pessoas de baixa renda e acabavam vendendo para as pessoas de alta renda. Então, a gente fez agora o mecanismo na legislação, onde o nosso cartório de registro de imóveis, o registro daquela matrícula, daquele imóvel, ele tem que sofrer uma verificação se realmente aquela família que está adquirindo o imóvel, ela realmente ganha até 3 salários mínimos. Então, a gente fez um filtro maior, né, para que a gente tenha essas políticas públicas de incentivo à construção do privado para baixa renda, chegarem realmente nas pessoas de baixa renda, associado àquilo que eu já disse, das ações diretas da prefeitura, das construções habitacionais. Então, eu tenho aprendido bastante aqui com vocês, mas queria também poder compartilhar essa importante experiência da cidade no seu programa habitacional, que tem dado um grande resultado. Voltando, para encerrar minha fala, mas deixar enfatizado, porque é muita alegria para nós bater recorde de venda de imóveis, e para cada 4 imóveis que são comercializados no Brasil, 1 é da cidade. Então, a gente está no caminho certo. Eu acho que as nossas políticas públicas habitacionais estão dando resultado. Muito obrigado, prefeito, pelo seu fechamento. É realmente muito difícil ter um relatório com os resultados. Alguns destaques, talvez. O primeiro, claramente, de tudo que nós dissemos aqui, tem um ponto crucial, e as escolhas que nós fazemos hoje vão ter um impacto muito claro nas comunidades daqui a décadas. E você pode ver essa oportunidade para analisar propostas relacionadas às políticas de habitação e colocar essa responsabilidade nas costas do município. E provavelmente nós concordamos que, quando nós pensamos em habitação,
é realmente sobre o futuro das pessoas, oportunidades de trabalho e sobre a capacidade delas de viverem na cidade onde elas trabalham. Então, muito obrigado a todos vocês por participarem desse painel. Obrigado. Gostaria de pedir que os senhores permanecessem no palco mais um pouquinho. Gostaria de chamar aqui ao palco, por favor, o senhor Jordi Vacher, também a senhora Alejandra Bravo, Ana Ciucci e também Celo Moreiro. Para que nós, também Balandra Chá, por favor, para que nós possamos fazer uma foto oficial aqui de todos os participantes do Metrópolis. Gostaria de agradecer a todos que participaram do primeiro painel e pedir que os integrantes do segundo painel continuem no palco, por favor. Senhoras e senhores, nós daremos início, então, a esta segunda rodada, que tem como tema Construindo Cidades Sustentáveis e Resilientes. O moderador desta rodada será o senhor Jordi Vacher, secretário-geral da Metrópolis. Acompanham neste painel a senhora Alejandra Bravo, presidente do Comitê de Desenvolvimento Econômico e Comunitário de Toronto, no Canadá. Senhora Ana Ciucci, subsecretária de Relações Internacionais de Buenos Aires, na Argentina. Também o senhor Celo Moreiro, vice-prefeito de Joanesburgo, na África do Sul. E Balendra Shah, prefeito de Katmandu, no Nepal. Por favor, com a palavra, o nosso moderador, Jordi Vacher. Então, desculpe, isso não é um painel diferente, é uma continuação da conversa. E ainda vai ser sobre as diferentes experiências entre a África, as Américas e a Ásia. E talvez deixe-me colocar mais alguns problemas que incluem o tema do planejamento urbano sistêmico. Como nós podemos fazer para construir essas habitações acessíveis para as pessoas, e, ao mesmo tempo que nós preservamos o espaço para ter esse equilíbrio entre natureza e o urbano. E eu gostaria de ouvir um pouco sobre a colaboração e inovação, como nós encontramos formas de alavancar a inovação e também como nós integramos. Nós falamos isso um pouco mais cedo. Habitações formais, habitações sustentáveis, e nós vamos começar da mesma forma que os apresentadores estão sentados, estão a senhora Alejandra Bravo. Vamos começar com a senhora Ana Ciucci. Estão me ouvindo? Olá. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo pelo convite para fazer parte do Metrópolis e por participar deste painel tão interessante. No Buenos Aires, nós temos atualmente uma política pública que tem como objetivo integrar as habitações informais ao tecido urbano das nossas cidades com um processo de integração socio-urbana de assentamentos vulneráveis que começou em 2016. Neste ano, 7,6% da população da cidade de Buenos Aires, mais de 140 mil pessoas, viviam em bairros informais. E, em média, 68% dos moradores destes bairros tinham acesso às suas moradias por meio de corredores. Estes assentamentos informais estão expostos a riscos climáticos mais severos por conta da alta densidade desses bairros e da falta de infraestrutura básica. Diferente de outros programas de erradicação,
A cidade de Buenos Aires hoje enfrenta estes desafios, priorizando as moradias como política pública essencial, focando na integração destes bairros vulneráveis ao resto da cidade e os cidadãos que vivem nesses bairros ao resto da cidade também. Desde 2016, então, o nosso governo começou esse processo de reintegração urbana de 4 bairros vulneráveis. Neste processo de integração, eles trazem 3 dimensões: soluções habitacionais, soluções urbanas e integração socioeconômica. Isso permite que cada bairro tenha acesso a moradia digna e também conta com infraestruturas urbanas, espaços verdes e abertos, serviços públicos como educação e saúde. E que todos os assentamentos e também busca a integração socioeconômica com a promoção de emprego e empreendedorismo. Esses são processos de reurbanização que começam com uma pesquisa do tipo censo em todo o assentamento para que eles tenham participação no projeto, integrando todos os bairros envolvidos. Além disso, eles se dedicam ao desenvolvimento de leis para a reurbanização, que estão adaptadas para cada necessidade em cada bairro. Assim também como criação de reuniões de mesas participativas, iniciativas de governança participativa, que são consideradas a chave do sucesso e dão continuidade no tempo. A transformação urbana, através de mecanismos participativos, é realizada com visão holística, não se limitando à melhoria das habitações e infraestruturas, mas também abarcando toda a vida em sociedade. Pessoas que antes não tinham endereço formal, com rua e número, agora podem receber suas cartas, boletos e também enviar seus currículos para obter um trabalho. O que antes não tinha serviços de coleta de resíduos, agora tem seus pontos verdes para reciclagem em seus bairros. Aqueles que não tinham escola ou um centro de saúde, uma unidade básica de saúde próxima, agora tem. E tem acesso a esse serviço, satisfazendo suas necessidades como qualquer pessoa que vive em Buenos Aires. Tudo isso de maneira consentida, porque toda a população ganha empoderamento, fortalecendo sua democracia e fortalecendo seus direitos também. Além disso, é potencializada a dimensão socioprodutiva, mediante a construção de locais sociais e outras ferramentas para que as famílias tenham uma plataforma para melhorar sua sustentabilidade financeira. Todos os habitantes da cidade de Buenos Aires são beneficiados pela implementação deste tipo de política, uma vez que eles tenham acesso a uma cidade mais segura e inclusiva. Muchas gracias. Thank you very much for these inspiring ideas about bringing dignity back to all these informal areas which you used to call áreas informais, favelas e outros nomes. E por último, Sr. Moreiro, da cidade de Joanesburgo, na África do Sul. The floor is yours. Muito obrigado pela oportunidade e o acesso. E, claro, os líderes da metrópolis, deixe-me responder aqui duas partes. Na África do Sul, nós temos a Política Nacional de Assentamento Humano, que tem diferentes formas de intervenção. Nós temos um plano de desenvolvimento urbano para intervir. Então, essas são as duas partes da legislação que nós temos. Joanesburgo é uma cidade, enquanto cidade, tem diversos desafios. Nós temos a cidade metropolitana, que, é claro, atrai 18 mil pessoas que podem migrar para Joanesburgo, para oportunidades de trabalho. E isso é um desafio para oferecer habitação, combater as habitações informais. Então,
Nós também temos um programa, nós financiamos um upgrade nas habitações informais para que sejam regularizadas e oferecemos eletricidade, energia elétrica, água potável e então nós fazemos também isso, mas também no caminho das habitações informais nós atuamos em 3 categorias. Então, a primeira é habitações sociais. Então, tem uma habilidade de... nós combatemos o mercado de fraudes habitacionais. 2, com o que nós chamamos vouchers, que são habitações que nós damos de graça para pessoas pobres ou que não têm uma renda ou uma renda mínima uma renda de até $500 por mês. 500. E também para aqueles que não têm as qualificações. E nós os chamamos os pessoas em desvantagem, elas recebem um subsídio do governo e nós as ajudamos a conseguir esse financiamento. Então, o governo dá um subsídio, eles recebem um financiamento. Então, dessa forma que nós vamos combater os desafios que nós temos em Joanesburgo. E, claro, nós temos o que nós chamamos os corredores de liberdade. A intenção desse programa é construir áreas urbanizadas em torno de nós econômicos. Nós chamamos transporte, comércio e habitação. Então, viabilizamos construção de habitações próximas desses locais para as pessoas nesses corredores de liberdade. E o último programa que nós estamos trabalhando em Joanesburgo é na... Então, o que nós fizemos, nós medimos a área disponível e nós apoiamos que essas famílias construam mais 3, 4 cômodos para que eles possam alugar esses imóveis e aí nós damos então eles constroem esses como se fosse um estúdio, né? São espaços de um cômodo com um banheiro e nós damos subsídios para aqueles que precisam habitação gratuita. Para pessoas que têm uma renda de até $1.000, acho que quer dizer, depois você faz a conta, quanto que é mesmo? Então, nós vamos olhar os números, a conversão para dólares, para que todo mundo possa seguir na conversa. E, por último, como parte do que nós fizemos, nós tentamos olhar para outras alternativas, outras tecnologias e tentar mitigar esse custo da habitação, mas as tecnologias para a construção nós temos plantas de tratamento de esgoto, o que nós podemos fazer para melhorar as condições habitacionais e para oferecer energia para assentamentos informais. Nós estamos implantando, em Joanesburgo, 2 programas para oferecer energia. Um deles é um assentamento informal de 300 imóveis. Nós oferecemos 1 megawatt de eletricidade para abordar os desafios de falta de energia nessas regiões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos aqui agora o conselheiro Alexandre Bravo. Muito obrigado. Eu gostaria dizendo que eu estou aqui porque houve uma mudança política muito grande em Toronto. A nossa nova prefeita foi eleita e também para o Conselho de Vereadores, e também para os outros serviços, sendo o líder. Toronto é parte do Canadá, com 80% dos canadenses morando, né, em cidades. Então, a indigência, viver sem casa, tem se tornado um problema em todo o país. Na verdade, foi uma visita muito significativa ver a Vila Vem Encontro. Eu acho que temos esse intercâmbio, porque São Paulo visitou Toronto com as casas modulares, e aqui eu estou para aprender com São Paulo sobre a governança dos abrigos modulares para pessoas que já estiveram em casas antes. Então, o foco do prefeito, dessas prefeituras, é alinhar essas transições, esse nível. Por exemplo, as pessoas se encontram na rua por diferentes motivos, em diferentes situações. Algumas conseguem chegar a um abrigo, outras em um abrigo permanente. Mas é necessário levar em consideração que você não pode dividir abrigos e casas. São indivisíveis, fazem parte do mesmo processo. Isso deve suprir as necessidades das pessoas, estejam elas onde elas estiverem. Mas sim, a moradia de longo prazo, por exemplo, conseguir uma residência é difícil de conseguir, é difícil de manter. Principalmente no Canadá, temos o resultado de 30 anos de financiamento de políticas dos governos provinciais, com aluguéis muito altos, falta de apoio, falta de saúde mental, vícios em drogas. Então, muitas políticas que temos colocado têm a ver com a habitação acessível, financeiramente acessível. Então, o Canadá está finalmente andando nessa direção dessas políticas aceitáveis. Então, nós somos uma cidade de 3 milhões de pessoas, mas metade dessas pessoas não foram nem nasceram no Canadá. Metade da população são pessoas de cor, né, que chamamos de racializadas. Então, vamos ver se olharmos o que aconteceu nos últimos 4 anos, nós reduzimos empregos em 30%. Nós temos mais de 12 mil pessoas em abrigos. Então, o Canadá tem muitas pessoas refugiadas e muitas delas acabam em Toronto. Eu mesmo fui uma refugiada e agora eu estou no conselho, na prefeitura. E agora temos os abrigos, os centrais. Então, é um problema que tem acontecido em todas as áreas, na assistência social e nos trabalhos. Nossa abordagem realmente começou com, primeiro tudo, proclamação da habitação como um direito humano. Então, nós estamos num momento crítico, porque descobrimos que alguns problemas da violência estão muito concentrados num pequeno número de pessoas. Então, na verdade, precisamos de alguns abrigos, de apoio, de suporte, para que as pessoas possam ficar lá dentro. E, por exemplo, um abrigo especializado, por exemplo, temos um enorme número de pessoas jovens nesses abrigos. Então, eu acredito que é uma coisa muito surpresa que as pessoas estejam vivendo em barracas, em parques. A administração anterior priorizou a remoção dessas pessoas, de certa forma violenta. Então, nós temos agora uma política que é investimento em cuidados e abrigos e moradia. E é complicado, porque, na verdade, os parques são um espaço público, então as pessoas não estão invadindo áreas privadas, na verdade. Então, agora, com o plano de abrigos, ele abrange várias frentes. O que hoje pode ser um abrigo, amanhã pode ser uma casa acessível. Então, temos, primeiro de tudo, respeitar a dignidade das pessoas de uma cidade que herdou é uma cidade que não somente tem especialistas na área de habitação, como também tem pessoas que já estão lá no governo e tomam as decisões, principalmente na questão de moradia. Então, moradia acessível, não só para as pessoas mais pobres, mas também para o apoio financeiro, né, o apoio social. Vamos preservar os aluguéis, auxílio aluguel que temos agora, que também isso também está afetando a cidade de Toronto no preço dos aluguéis. Então, particularmente, quando se trata da construção, 50% de Toronto, 50% das emissões são por causa de prédios.
Então, eu gostaria de encerrar dizendo que, para que nós tenhamos uma solução duradoura, temos que abordar o custo da terra, o custo do terreno, e cada vez mais esse custo aumenta pela especulação, financiarização, e podemos até fornecer auxílio aluguel, mas também isso aumenta o preço dos aluguéis. Então, essa alteração de preço tem sido uma distorção constante. Nós precisamos de terra e de habitação que sejam de foco social, não para lucro e não motivada pelo lucro. Nós estamos falando só, não é o Estado ter a terra, mas também a propriedade comunitária também pode ser uma coisa muito importante. Então, quando se trata de autonomia e da atuação das pessoas. Então, a cidade de Toronto tem se tornado um desenvolvedor de finalidades sociais. Em Montreal, nossa cidade irmã, e temos também ajudado o setor sem fins lucrativos na compra de imóveis acessíveis e de profissionais que possam cuidar de idosos. E todos devem ter um lugar para morar, mas isso realmente começa pela parte de dentro da cidade, pela parte do governo da cidade. E isso é muito inspirador. Quando falamos moradores de rua, não sobre removê-los, eliminá-los da frente, mas na verdade dar dignidade a eles. O próximo palestrante veio de Katmandu, no Nepal, e vai falar sobre também vários temas que incluem a habitação e a inovação e a colaboração para enfrentar essa crise. Eu estou ouvindo todos os palestrantes. Então, eu sou do Sudeste da Ásia, na verdade, como outras cidades em todo o resto do mundo, parece ser muito diferente, na verdade, porque não muitas pessoas no nosso país ou nas cidades, na verdade, moram nas ruas, mas elas migram de outras cidades para a capital. Katmandu é a capital do Nepal. Então, nossa abordagem para achar o problema raiz é que a nossa cidade tem uma educação melhor, tem mais serviços, mais oportunidades. Então, a questão é colaborar com outras cidades ao redor da capital para trabalhar junto com elas, para melhorar o sistema educacional delas, e melhorar as oportunidades lá, nessas outros locais. Então, nas cidades ao redor. O que eu acredito que é o poder da economia local, e isso pode equilibrar melhor o país. Você não precisa concentrar todo o poder e toda a economia de modo que as pessoas todas venham para a capital. Sim, nós já identificamos as pessoas que estão vindo de outros distritos, outros bairros. Claro, eles abandonam o local que eles moram. Então, a maior parte dessas pessoas tinham terra até, mas elas eram lá longe, nas suas vilas, em outras cidades. Então, nós tentamos, obviamente, essas pessoas que não têm residência, em todo o nosso país, nós tentamos colaborar com ONGs e outras instituições para ajudar essas pessoas, mas para essas pessoas, elas chegam à capital para conseguir emprego. Então, nós temos alguns treinamentos de profissionalizantes, encanadores, etc., para conseguirem oportunidades de trabalho na cidade, ou talvez o que eles fizessem na vila. E também, isso também acontece em países desenvolvidos. Então, as pessoas que se mudam das cidades para o campo, ou ao contrário do nosso, entre do campo para a cidade. Eu acho que deve haver um equilíbrio. Porque ninguém, na verdade, quer ficar sem casa, né? Ninguém quer morar na rua. Então, é importante identificar essas pessoas. Então, o nosso país, como o Sudeste de Ásia, por exemplo, tem 136 línguas e diferentes culturas. Então, se você está criando uma cidade e você vem para a capital, você não evacua só a cidade, que é a original dela, você evacua a pessoa, né? Você evacua a língua, você evacua um evento cultural, você tira tudo dela. Então, para preservar as heranças culturais e a cultura em todas essas cidades que estão fora da capital, você precisa preservar, manter essas pessoas lá, manter a população lá. Então, você deve promover
uma colaboração com eles, para que elas possam ter mais economia lá e convidem para lá as pessoas de todo o resto do país. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou subir, eu vou ao púlpito agora só para fazer alguns comentários. Obrigado aos palestrantes. Eu gostaria de resumir tudo aqui. Eu gostaria de dizer que então, poderia perguntar que você viesse aqui um instante, Emília. Emília, ela está vindo aqui. Ela é a segunda do nosso governo local. Então, eu gostaria que ela ficasse aqui do meu lado um pouquinho, Maria. Porque, em conclusão, a conclusão desse debate de política, muitos de vocês estão chegando agora, mas isso aqui não vai... nós não vamos chegar de uma maneira que é melhor do que a outra. Ouvimos realidades absolutamente diferentes, radicalmente diferentes, para diferentes continentes, para abordar, tratar de uma questão que não vamos esquecer. É parte do desenvolvimento sustentável das nossas metas. É o primeiro ponto do desenvolvimento sustentável dos 11. E essa meta, a primeira ideia é ter uma moradia decente e que possa ser acessível. E em termos moradia é algo que é legal de ter, mas comparado com outras coisas. E é sempre os prefeitos que dizem isso. Não, não é. Na verdade, a moradia é parte, é um direito fundamental de todas as outras coisas, como saúde. O motivo que eu gostaria que você estivesse aqui ao meu lado é que nós já estamos indo muito profundamente nesses... Quais são os próximos passos? Tipo, claro que nós não esgotamos todos os assuntos, mas nós temos... Sinceramente, nós nos afastamos às vezes do assunto. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu acho que não é uma boa trilha que nós vamos tratar hoje à tarde, mas como as cidades são parte do processo para que repensemos o que fazemos com as cidades e o que vem depois. Muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade e por permitir que nós aproveitemos esse ótimo painel aqui, essa ótima conferência. Eu vou falar primeiro sobre a questão da moradia. Essa crise está relacionada com aquela coisa que você disse sobre o que vai vir depois disso, o que vem a seguir. No Summit pelo futuro, na reunião do futuro, que nós estamos negociando atualmente, na verdade vai parecer muito semelhante ao que nós estamos fazendo, mas eu acho que nós vamos... Eu preciso mencionar que teremos alguns cada uma das cidades aqui. Então, isso significa a moradia como uma das maiores crises do planeta. E, na verdade, vocês estão muito certos que, como o Toronto estava dizendo, você não pode desconectar moradores de rua com financiamento de habitacional, quanto aos outros assentamentos. Então, embora todos vejam isso, a questão da habitação ainda não está no futuro, ainda não está nos planos. Simplesmente não é que provavelmente no celular não está mesmo. Então, o que nós estamos vendo aqui é um vão, uma falta. E a esse respeito, nós precisamos tratar disso com uma agenda mais ampla. Então, alguma coisa a mais que não está lá, e também existe um lobby também, que é para esse pacto para o futuro, é reconhecer a importância dessas favelas e assentamentos informais, porque não estão lá. Porque nas nossas cidades, várias cidades ao redor do mundo, 40% das moradias do mundo são informais. Aliás, a urbanização é informal. Por exemplo, o prefeito de São Paulo estava dizendo, nós não somos planejados. Mas, na verdade, muito além disso. Existem muitas partes que permanecem ainda a ser urbanizadas, então, entrar nesse pacote. Então, eu acho que devemos levar isso em consideração, porque existem motivos para queremos estar aqui nessa mesa de discussão. E por que devemos
tratar isso como desenvolvimento sustentável, esses territórios, para que entrem nessa discussão. A meta de você trazer isso para a mesa, eu acho que em governos desse tamanho, com tanta abrangência, não pode limitar-se assim mesmo, eles têm que abranger outras partes, eles têm que fazer as conexões entre a mobilidade humana e a questão de habitação, fazer essa conexão entre a mudança climática e as questões sociais. Do nosso ponto de vista, eu vou terminar assim, o que podemos fazer? Qual seria a próxima? Como seria a nossa próxima reunião, convenção social? Ela vai significar muito mais no nível local do que qualquer outra coisa. Estou falando pela percepção de cidades e dos ecossistemas e cidades inteiras. Estamos olhando, será que o sistema multilateral não vai colocar as questões locais na mesa? Nós precisamos criar um sistema multilateral que aborde essas questões, porque é um componente local, global, etc., para organizar isso como sociedade civil, porque nós precisamos realizar a nossa narrativa para esses espaços. E espero que um dia, quando nós consigamos esse assento, essa cadeira, podemos chegar lá. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer, obrigado, que foi muito. O seu discurso foi uma ótima ilustração. As grandes cidades do mundo não estão esperando por isso, mas elas estão já fazendo. Mesmo os prefeitos que não têm controle sobre os preços do aluguel, dos imóveis, estão abordando a situação. Mesmo quando os meios não estão disponíveis, quando as leis não beneficiam, estão vendo isso. Esses prefeitos aprendem entre eles e também estarão perto de você quando pressionarmos os governos do mundo para colocar isso na agenda deles. E também, vamos continuar lembrando a todos, incluindo os governos de outras nações, habitação não é uma coisa gostosinha, boa de ter, ela é essencial.